Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Londrina. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, dos seus familiares, dos seus alunos, que a bênção de Deus esteja sobre o seu casamento, que a bênção de Deus esteja derramada sobre a sua vida de forma abundante e plena. Nós estaremos neste momento estudando mais uma das nossas lições, desta feita lição de número 5, do dia 1º de maio de 2022, cujo título é O Casamento é para Sempre. O texto áureo está em São Mateus capítulo 19, versículo 6, que diz: Assim não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A nossa verdade prática nos diz: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. A nossa lição bíblica em classe está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 27 ao 32, que estaremos lendo agora. São Mateus, capítulo 5, versículo 27 ao 32, que diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê então a carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Então nós temos aí o texto bíblico, a lição bíblica em classe que acabamos de ler. Nós vamos então para a introdução da nossa lição. No Sermão do Monte, Jesus evidenciou o caráter do discípulo acima da postura dos escribas e fariseus. Ele preservou o casamento e evocou o 7º mandamento do Decálogo, que diz: não adulterarás. Está em Deuteronômio 20:14. Com este ensino, ele colocou o casamento no devido lugar, conforme for estabelecido pelo próprio Deus lá no Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Na continuidade do sermão, ele expressa com respeito ao casamento, divórcio e o adultério, que tudo começa no coração. Ele derruba todas as teorias daqueles que querem se separar do seu cônjuge e justificar a realização do divórcio. Se assim o fazem, é pela dureza dos seus corações, não por permissão de Deus. Os que querem seguir os ensinamentos de Cristo procuram em tudo a preservação da pureza e o zelo pela conservação do verdadeiro lar cristão e da vida conjugal, porque a Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito conjugal, seja ele sem mácula, porque quanto aos impuros e adúlteros, Deus os julgará. Hebreus capítulo 13, versículo 14. Jesus declara que não há entre os cristãos verdadeiros e fiéis espaço para uma moral dupla, como deseja uma geração corrompida e uma sociedade degradada. Nós vamos agora para a primeira parte, que fala sobre a condenação do adultério. O primeiro subponto fala sobre a definição de adultério. No grego, temos o verbo moicheo, que quer dizer cometer adultério, ser adúltero, quer dizer devassidão, ter relacionamento sexual ilícito com outra pessoa que não é o seu cônjuge. No Antigo Testamento, a idolatria também era considerada um adultério. O profeta Jeremias cita Israel e Judá cometendo adultérios. Olha o que ele diz:
por ela ter cometido adultério, eu a despedi. Eu despedi a rebelde Israel e lhe dei carta de divórcio. E vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também foi e se entregou à prostituição. Ela contaminou a terra porque adulterou, adorando pedras e árvores. Jeremias capítulo 3, versículos 8 e 9. Porque elas cometeram adultério e nas suas mãos há culpa de sangue. Adulteraram com seus ídolos e até os filhos que tiveram comigo, elas ofereceram aos ídolos para serem consumidos pelo fogo. Ezequiel, capítulo 23, versículo 37. Jamais poderemos pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na realidade, por meio destas prescrições da lei, Deus queria colimar, queria observar com olhos clínicos, preservar o casamento, a fidelidade conjugal e a família. O mandamento não adulterarás trata-se de um dique, isso quer dizer uma barragem que preserva a fidelidade conjugal e a família, que é a célula máter da sociedade. Vamos agora para o segundo subponto, a oposição de Jesus quanto ao adultério. Jesus expõe aos fariseus que a gênese do adultério começa no coração, com apenas um olhar cobiçoso e pensamentos impuros. Isto pode levar à prática sexual ilícita. Então, com apenas um olhar cobiçoso e pensamentos impuros, isto pode levar à prática sexual ilícita. Então, não precisa cometer o ato. Simplesmente por olhar, desejar aquilo que não lhe pertence, isso chama-se concupiscência. Isto já é o pecado cometido. O posicionamento de Jesus vai muito além do que prevê o Antigo Testamento. Os fariseus tentaram pressionar Jesus com a citação de Deuteronômio 24:1, mas Jesus vai ao cerne da questão, fala de um coração profano, de um coração contaminado, de um olhar cobiçoso, de um homem casado para uma mulher que não é a sua, e sem nenhum motivo dar carta de divórcio à sua esposa. No Sermão do Monte, Jesus evidencia que abstendo-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, é uma forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis: nível sexual, moral e social. Entendamos, diante de Deus, um pensamento impuro é tão pecaminoso quanto um ato praticado de forma plena. Para evitar isto, lembramos do ensino paulino. Veja bem que quando o comentarista fala aqui, dentro do casamento ou fora, isto quer dizer que pode haver pecado até dentro do próprio casal. Conforme a prática que eles adotarem, eles podem usar pensamentos impuros. A gente ouve como pastores, a gente muitas vezes em aconselhamentos, a gente ouve casos de casais que chegam a dizer que combinam entre si assistirem filmes pornográficos para aquecer o relacionamento. Isso é um ledo engano, isso é pecado, isso não tem outra forma de dizer, isso chama-se pecado. Deus nos criou marido e mulher, macho e fêmea, e quando casado, marido e mulher. E esse relacionamento tem que ser feito de acordo com a vontade de Deus, no Senhor. Não há necessidade de assistir coisíssima nenhuma para apimentar o relacionamento. O que apimenta o relacionamento é você amar a sua esposa, você, mulher, amar o seu esposo, respeitá-lo, tratar um ao outro com respeito, com dignidade. Isto começa de manhã, esse tratamento vai sendo durante o dia todo. Um elogio daqui, um elogio dali, mas entre o casal, nada de assistir coisas que desagradam a Deus. Deus não está nessas coisas. Deus não criou o homem e a mulher para ser apimentado com filmes pornográficos, com leituras pornográficas, nada disso. Não precisa nada disso. Então, atentemos para o conselho paulino. Ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, no demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Então, não precisa ficar olhando aquilo que não interessa, não precisa ficar olhando aquilo que é impuro, porque isso é desagradável a Deus. Agora nós vamos para o terceiro subponto, os males do adultério. O adultério sempre é prejudicial para a estrutura familiar e qualquer infidelidade no relacionamento a dois sempre será ruim, pois gera desconfiança entre o casal. Gera feridas emocionais, desvalorização, desrespeito, fraqueza e, além disso, queda na vida espiritual. Por isso, é importante evitar tanto a prática do ato como os pensamentos indevidos. Não havendo pureza em seus pensamentos, nem havendo lealdade com seu cônjuge, o relacionamento entra em perigo e deturpa a mente do cristão, que, tendo a mente de Cristo, só deveria pensar nas coisas boas, nas coisas celestiais. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras, nefastas. Além de ser pecado, ainda fere a santidade de Deus. Provérbios capítulo 5, versículos 3 a 8. Vamos agora para a segunda parte. O que rege o coração, ele regerá também o corpo. O que rege o coração, regerá também o corpo. Primeiro subponto fala o que procede do coração. Entendamos, queridos, o pecado não está restrito apenas ao ato, mas também aos pensamentos impuros. Porque do coração do homem, diz a palavra de Deus, do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição. Mateus 15 e 19 são palavras do próprio Jesus. No seu aspecto figurativo, o coração refere-se então ao caráter moral. Um cristão que tem o coração transformado, ele tem um viver diferente, tem uma vida nova, um viver diferente, visto que o seu coração é regido pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, com o auxílio do Espírito Santo. A Bíblia diz em Colossenses 3, versículos 16, parte A, a palavra de Cristo habite entre vós abundantemente em toda a sabedoria. Então, a partir do momento que nós estamos meditando na palavra de Deus, como diz o salmista no Salmo 1, versículo 2 e 3, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ao invés de ficar vendo aquilo que desagrada a Deus, medita na lei do Senhor, leia a palavra de Deus, busque ao Senhor, porque você terá maior vantagem. Vamos agora ao segundo subponto. O homem é o que pensa. O homem é o que pensa. Então, o homem ele é construído pelos seus pensamentos. Nós sabemos que o homem é aquilo que pensa ou que sente. Aquilo que está no seu coração são os motores que acionam todo o seu corpo e são determinantes para a sua conduta. Não é em vão o que a Bíblia relata. Paulo escreve aos Gálatas dizendo, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6 e 7. O que semeia pensamentos de cobiça, desejando outra mulher que não é a sua, não demorará para que concretize isto na prática. Veja o que escreve Tiago. Cada um é engodado por sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e este sendo consumado gera a morte. E a morte aqui não está falando da morte física, está falando da morte espiritual, a separação eterna de Deus. Então, o pecado sendo consumado gera a morte. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com o pecado do adultério, cuidado com o pecado do pensamento impuro. Olha para Jesus. Jesus disse que aquilo que rege o coração do homem se evidenciará no seu viver diário por meio de seus atos. Porque do coração do homem procedem maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É isso que diz a palavra de Deus. Um ensino também deixado pelo apóstolo Paulo sobre as obras da carne, que diz: ora, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes,
iras, discórdias, dissensões, facções invejosas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus a os que tais coisas praticam. Gálatas 5, versículos 19 ao 21. Ninguém está isento de tentações, meus queridos. Até Jesus foi tentado. Até Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. Mas é preciso revestir-se de um novo homem, do novo homem interior, produzido por Cristo, e jamais cometer atos pecaminosos por meio do corpo ou dos pensamentos. Efésios 4, 24, Romanos 6, 12 e 13. Temos que estar constantemente aos pés do Senhor Jesus, pedindo-lhe perdão diariamente, porque nós somos falhos, nós pecamos. A Bíblia diz que se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, devemos pedir perdão ao Senhor diariamente, porque o profeta Jeremias diz no capítulo 17, versículo 9, ele diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Além de enganoso, ele é perverso. Quem o conhecerá? Nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Quem conhece o nosso coração? Somente Deus. Supliquemos então ao Senhor um novo coração, porque Deus nos promete. Veja o que ele diz na sua palavra. Dar-lhes-ei um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 11, 19. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Escreve Paulo aos Romanos no capítulo 6, versículo 14. Vamos agora ao terceiro subponto, que diz sujeitando o corpo ao Espírito Santo. A única forma de vencermos os pensamentos impuros é deixar o Espírito Santo dominar a nossa vida de forma plena, na totalidade. Espírito, alma e corpo devem ser conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, diz assim, que todo o nosso espírito, alma e corpo, nosso ser na sua plenitude, deve ser conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então devemos deixar o Espírito dominar a nossa vida, o Espírito Santo, de forma plena. Isto é, viver em todo o tempo na dependência do Espírito Santo. Jesus disse que Ele nos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guiará. Olha o que ele diz. Quando vier, porém, o Espírito Santo da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João capítulo 16, versículo 13. Então, quando Jesus sugere, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o fora para longe de ti, ele não tinha intenção nenhuma de incitar alguém à prática da automutilação, pois o termo é totalmente metafórico. Ele não é real, é metafórico, dando-nos a entender que devemos crucificar a nossa carne com as suas paixões e sujeitar o nosso corpo ao Espírito Santo para que este corpo não seja instrumento do pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Sabemos que um coração transformado pelo poder de Cristo mostrará atitudes de sacrifícios que visam glorificar a Deus. Romanos 12, versículo 1 diz assim, Paulo faz um rogo aos romanos dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto inteligente. E não vos conformeis com este mundo. Quando diz não vos conformeis com este mundo, está dizendo não tome a forma do mundo. Não seja como o mundo. O mundo tem esse conceito tolo, esse conceito errado, essa inversão de valores, mas nós, os cristãos, não devemos ser influenciados pelo mundo. Nós devemos influenciar o mundo. Então, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos a cada dia pela renovação do vosso entendimento, para que possais
para que podeis entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos para a terceira e última parte. Vamos falar sobre a indissolubilidade do casamento. O primeiro subponto fala sobre o casamento na perspectiva bíblica. Temos a certeza que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Diz ainda a Bíblia, em Gênesis 2:24, por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, marido e mulher, quando se casam no Senhor, tornam-se uma só carne, um mesmo sentimento, uma mesma ideia. Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente, em que o homem e a mulher entram em uma aliança a fim de construir uma união única na mais perfeita intimidade. E quando nós fazemos esta aliança, Deus vem e sela esta aliança. Depois de selada esta aliança, é só a morte para nos separar. Então, na ótica divina, não há espaço para nenhum outro elemento a não ser os filhos que virão. Então, não existe possibilidade, não pode haver brecha para um terceiro elemento entrar entre os dois. Nenhum homem entre os dois e nenhuma mulher entre os dois. O espaço, aquela aliança está fechada, foi firmada esta aliança e foi selada por Deus. O único espaço que existe é para os filhos que virão da união deste casal. Para evitar que esses laços matrimoniais fossem quebrados, Deus os cercou com a seguinte ordem: não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Esta união é de uma singularidade tão rara que Cristo, ao falar sobre o vínculo conjugal, ele disse: agora não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19:6. Paulo viu esta união tão sublime, tão cândida, tão pura, que comparou o amor no casamento ao amor de Cristo pela sua igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25. Nós temos aí o segundo ponto: o que fazer para que o casamento seja para sempre? A receita para que o casamento seja para sempre consiste numa vida de respeito mútuo, de amor mútuo, de proteção mútua, de amizade sincera. Um tem que proteger o outro, um tem que amar o outro, um tem que respeitar o outro, né? De uma amizade sincera, de tratamento delicado, sem aspereza, sem desconfiança, mesmo que o casal venha passar por reveses financeiros, por reveses físicos, por reveses psíquicos, ambos terão suporte para superar todas as dificuldades. Dizemos isso de forma geral, mas se o casal for cristão, ambos tementes a Deus, sobre tudo isto, ainda lhe sobrevirá a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. Tanto o rico financeiramente quanto o desprovido desses recursos financeiros, ambos terão a mesma sorte por estarem debaixo da proteção de Deus. É diferente um casal que tem a proteção de Deus de um casal que não tem a proteção de Deus. Observe o conselho do apóstolo São Pedro: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a então com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então o casal não pode viver se unhando. A Bíblia diz: bem-aventurado, é bom e agradável que os irmãos, que a família de Deus viva em união. Não é em união. Tem gente que pensa que é em união, dando unhada um para o outro. Não, é em união. Fazendo assim, vivendo em união, as suas orações não serão interrompidas. Devemos compreender que no aspecto espiritual, ambos são iguais e na vida a dois existem obrigações distintas. No campo sexual, ambos têm também os mesmos direitos e deveres. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 3, que o marido não
tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Isso quer dizer que a mulher, a esposa, não pode negar a intimidade sexual para o marido e nem o marido não pode negar a intimidade sexual para a sua esposa. Isto para que o inimigo não encontre brecha. Paulo diz que não pode passar muito tempo separados para que não haja brecha para o inimigo. Então, isso aí são deveres e obrigações que ambos têm no campo do casal, no campo da intimidade. No campo social e familiar, cada um também tem suas obrigações distintas. No campo sexual, é outro fator preponderante que deve ser levado em consideração. Esse ato deve ser usufruído pelo casal da forma mais profunda, mais íntima, pois fala da satisfação mútua para a saúde emocional de ambos. O sexo não deve ser usado de forma violenta por parte do marido, nem como moeda de troca por parte da mulher. Isto é papel de ímpios, não é papel de cristãos. Cristãos verdadeiros agem com carinho, com respeito, não devem fazer nada fora dos padrões bíblicos, mas tudo deve ser feito de acordo com a palavra de Deus. Se qualquer dos dois tiverem alguma dificuldade nesse quesito, devem procurar um pastor da sua confiança para uma palavra de aconselhamento e orientação. Tudo isso deve ser feito no Senhor. A mulher deve ser submissa ao marido, pois ele é o cabeça. Cabeça que fala de orientador, de provedor, de sustentador, do aconselhador, do intercessor, do sacerdote, do protetor. Ele deve exercer o seu papel com autoridade, mas nunca com autoritarismo. Autoridade é diferente de autoritarismo. Autoridade se conquista, autoritarismo se impõe. Nós devemos exercer a autoridade conquistada dentro do lar, por parte da esposa, dos filhos, mas nunca autoritarismo. Tudo aquilo que é feito com autoritarismo é indesejável. A esposa é a sua auxiliadora, mas não é a sua empregada. Ela deve ser vista como vaso mais frágil. Por ser um vaso mais frágil, deve ser tratada com mais delicadeza, com mais brandura, com mais respeito, com mais amor. A mulher deve ser sábia na edificação da sua casa. As mulheres pensaram que ia ficar sem a sua responsabilidade? Não. A mulher deve ser sábia na edificação da sua casa. Quando se fala em casa, não estamos falando aqui em 4 paredes, divididos em quarto, sala, cozinha e banheiro. Não. Quando se fala em casa, nós não falamos do lugar onde moramos, mas do ambiente de convivência, da família, do lar. Esse ambiente deve ser um ambiente de louvor, de adoração ao Senhor, de palavras dóceis, de bênçãos, e nunca um ambiente de xingamentos, de maldição, de distrato, de desrespeito, de violência com os filhos. O marido passa o dia inteiro fora de casa. Quando ele chega, à tarde ou no começo da noite, ele precisa ser afagado. Ele precisa ser valorizado, ele precisa ser amado, precisa ser bem recebido, precisa de um ambiente harmonioso. A esposa, se não trabalha fora, é claro que se ela trabalha fora, ela tem também os seus deveres, e o marido, quando chegar, ele deve ajudar a sua esposa. Se ela trabalha fora, ele deve ajudá-la nas tarefas do lar, porque ela está ajudando ele na manutenção do lar. Então a esposa, se não trabalha fora, se ela trabalha só em casa, não vou dizer se a esposa não trabalha, porque a esposa trabalha também dentro de casa, né? Ela deve esperá-lo já de banho tomado, perfumada, limpinha, cheirosa, com um sorriso estampado nos lábios, com a refeição pronta. Afinal de contas, o lar é a sua cidade de refúgio. Quando ele chega, ele quer ter um lugar para se refugiar, ele quer chegar ali e encontrar um abrigo para a reposição de suas energias. Ele quer encontrar uma esposa que o ame, que o cuide dele, que o respeite. Agora nós vamos para o terceiro e último subponto. Casamento, uma união indissolúvel. Na ótica de Jesus, o casamento é uma união indissolúvel. E por isso, deixou claro que, quanto ao divórcio, não era um mandamento de Moisés. Não era. Mas sim uma concessão
devido à dureza dos corações. Mateus 19, versículo 8. Pelo padrão baixo e desmoralizante em que muitos estavam vivendo, enquanto a lei mosaica permitia o divórcio, Jesus salienta que isto significava legalizar o adultério, porque a partir do momento que ele dava o divórcio sem causa, ele estava legalizando o adultério. Ele cometia adultério por fazer isto e fazia com que a esposa repudiada cometesse adultério casando-se com outro marido. E isso tudo era uma forma de legalizar o adultério. E Jesus deixou isso bem claro. Sabemos que é sempre doloroso falar sobre divórcio, uma vez que se trata já de uma destruição de um casamento. Porém, como servos de Deus, como discípulos de Cristo, não podemos omitir jamais que a comunidade de salvos, que quer viver o padrão do reino de Deus com suas bem-aventuranças, esta comunidade precisa entender que o ideal divino é a indissolubilidade do casamento. É a indissolubilidade da vida a dois, tanto física como espiritualmente. E deve ser seguido o padrão divino estabelecido por Deus lá no Éden e ratificada por Jesus, que disse: os dois serão uma só carne. Jesus diz: já não são mais dois, mas uma só carne. Vamos agora para a conclusão. Pela palavra de Deus, nós podemos compreender que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus, em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade e sacrifícios, com humildade e perdão. O remédio para um relacionamento mal resolvido tem dois remédios: humildade e perdão. O ofensor, aquele que traiu, deve ter humildade de pedir perdão para o traído. E o traído deve ter a humildade de perdoar o traidor. De ambos os lados, seja do lado do marido ou da mulher. Humildade e perdão é um remédio que eles devem usar. Então, frente a esses problemas, o caminho não é divórcio. Os cônjuges devem agir com boa vontade, com sacrifício, humildade e perdão de ambos os lados, buscando sabedoria divina para que se volte à verdadeira harmonia do lar com a presença de Jesus entre ambos. Não se esqueça de uma coisa: Jesus está voltando. Prepara-te para o dia do arrebatamento. Você precisa estar bem, em primeiro lugar, com a sua esposa. Você precisa estar bem, em primeiro lugar, mulher, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua família e com a igreja de Deus. E também estar esperando Jesus. Você precisa estar bem com a sua alma, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Isto pode ser de forma coletiva ou de forma individual. Jesus pode vir ainda hoje de forma coletiva, mas Jesus pode cortar o fio da minha ou da sua existência. E aí, qual será o nosso destino se não estivermos bem com Deus? Então, te prepara, porque Jesus está voltando. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima aula.